Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. Eu quero falar para vocês sobre o fruto da carne. Eu já tenho um vídeo gravado, vou deixar o link aí na descrição. Aqui, em Gálatas capítulo 5, no versículo 16 e no 17, Paulo fala, apóstolo Paulo que escreveu Gálatas. Ele escreveu essa carta, estando ele em prisão, para que as pessoas pudessem ter uma condução melhor, ser conduzida de uma forma mais certa e justa, conforme a vontade de Jesus. E aqui ele falou, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais vão satisfazer o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que eles querem. O Espírito não quer que a gente faça o que a carne quer. E a carne não quer que o Espírito faça o que ele quer. O que é? Nós somos carne, somos humanos. O nosso corpo é carnal. Mas o Espírito habita em nós. E o Espírito que habita em nós, ele não quer, de forma nenhuma, que a gente peque. Que a gente cometa os frutos da carne. Eu vou deixar o link, não esqueça de assistir. É muito importante para a sua edificação. E aí ele fala que a gente precisa viver em Espírito. O Espírito tem que vencer. De qualquer forma, o Espírito tem que vencer. Para que você não inunda a sua vida no pecado. Porque os frutos da carne são todos pecados que não devem ser cometidos. Então, você tem que fugir disso a qualquer custo. Não importa o que você tenha que deixar na sua vida. Para que você faça a vontade do Senhor. Entenda. É um desejo do coração de Deus te libertar de todo o mal que te aflige, de toda a opressão do maligno. É um desejo do coração de Deus. Mas você precisa querer. Tem que ser um desejo do seu coração. Jesus é a porta de entrada para que você seja feliz. A Bíblia fala que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o pão que você precisa para se alimentar, Jesus é a água que você precisa para beber. A Bíblia fala que Jesus é a rocha onde você edifica a sua casa é o seu corpo. O templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. Agora entenda, se você é o templo do Espírito Santo, como você pode usar o teu corpo para fazer o que desagrada ao Senhor? Não, o Espírito Santo está morando em você. Quando o fruto da carne vier, você vai virar e falar assim, não, o Espírito que tem que prevalecer. Quando vier o desejo pecaminoso no seu coração, a imoralidade sexual é tudo relacionado à sensualidade. O sexo, roupas ousadas que mostram demais o seu corpo, é relacionado à imoralidade sexual. Por quê? Porque você atiça os olhares dos outros. A maioria das mulheres se queixam quando a gente fala sobre usar roupas indecentes. A gente não está dizendo que as pessoas que usam roupa comprida só andam no caminho certo, não. Infelizmente, somos humanos e pecamos a todo momento. Mas a gente está dizendo que quando você sai com a roupa curta, eu estou dizendo, não, a Bíblia está dizendo que tudo relacionado à lascívia e imoralidade sexual é pecado da carne, é fruto da carne. Pesquise um pouco lá para você entender. Então, quando eu usava uma roupa curta, porque eu usava quando eu era mais jovem, eu atiçava os olhares das pessoas, homens solteiros, homens casados, levava as mulheres casadas a pecar também. Eu induzia o outro ao pecado. Não é que as pessoas têm direito de falar da nossa vida, não. Porque ninguém colocou eles aqui como juiz. O nosso juiz é Deus e é Ele que nos julga. Independente da pessoa, das roupas que a pessoa veste, dos atos que a pessoa comete, das ações erradas que a pessoa comete, não somos nós que devemos julgar, mas sim Deus. A Bíblia fala em Romanos que Deus não nos colocou como juiz de ninguém, que quem é o juiz é Ele. Todos nós somos dele. Ele é o nosso dono. E visto que Ele é o nosso dono, nós não temos direito de julgar ninguém. Deus fala isso claramente em Romanos. E a gente precisa entender isso. Não é a nossa intenção julgar as pessoas.
é a nossa intenção que vocês entendam quem é Deus na sua vida e que Deus pode sim resolver qualquer questão da sua vida. Deus pode tirar você de qualquer sofrimento, de qualquer pecado, de qualquer opressão. E a gente não quer de jeito nenhum que você sofra com as consequências que virão do pecado. Todos nós pecamos, mas a gente tem opção de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher aonde ir e como ir. Não é o desejo do coração de Deus que a gente fique por aí fazendo o que a gente quer, não. Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente faça a vontade dele. E a vontade dele é que a gente prevaleça conforme o desejo do coração dele, não conforme o nosso desejo. Não é a intenção do Senhor que a gente ande nos caminhos errados. Então, por este motivo, eu falo para você hoje, em nome de Jesus, busque força na presença do Espírito Santo. Afaste-se de todo o mal que te causa distanciamento da presença do Senhor. Causa distanciamento da presença do Senhor, porque quando você comete os pecados da carne, que você vai ver lá no vídeo e vai entender, ele te afasta de Deus, porque o Espírito tem pouco espaço na sua vida quando a carne aumenta, quando os pecados da carne aumentam, quando o fruto da carne aumenta, o Espírito se afasta da sua vida. Entenda, toda vez que você tiver desejo de pecar, você com a sua boca vai falar: eu não vou fazer isso, sabe por quê? O Espírito precisa prevalecer em mim. O Espírito de Deus. O Espírito que Deus colocou em mim, ele tem que prevalecer. Eu estou nessa carne, mas o Espírito está em mim. Então eu não vou pecar. Aí vai te dar um desejo de fazer algo que você não deve, você vai falar: não, não vou fazer. Não vou fazer porque Deus não quer. Aqui tem uma palavra importante: ciúmes, idolatria e libertinagem, imoralidade sexual e impureza. Tem outros aqui: orgias e coisas semelhantes a essa. 3 palavras aqui relacionadas à sensualidade: orgia, libertinagem, impureza e imoralidade sexual. Nós não queremos de forma nenhuma que o Espírito saia de nós. Ele precisa continuar. E ele precisa prevalecer. E para ele prevalecer, você tem que abandonar, sacrificar a sua carne. Gula é um pecado da carne. Então, tudo que é relacionado à idolatria também é pecado da carne. Idolatria não é só quando você adora imagem, não. Idolatria também é quando você põe qualquer coisa à frente de Deus. Então, em nome de Jesus, toda vez que você vê que vai cometer algo que Deus não gosta, você vai falar: não, o Espírito está em mim. E o Espírito tem que vencer. Isso que eu estou querendo fazer não é de Deus, é a carne que quer fazer. Porque o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer, a gente comete. Por causa disso, por causa do pecado que habita na nossa carne. Mas a gente tem que virar para nós mesmos e falar: não, não vou fazer, porque o Espírito habita em mim. Não vou fazer isso porque o Espírito habita em mim. Eu vou fazer somente o que agrada a Deus. Nada que não agrada a Deus eu não vou fazer. Tem um Espírito habitando em mim. E esse Espírito foi Deus que me deu. Então eu não vou aceitar nada que não seja de Deus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós não vamos aceitar nada que não seja de Deus. Só vai vir para a nossa vida o que Deus quer. Amém? Que Deus seja a sua prioridade, que Jesus seja o seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da sua vida. Que Deus seja contigo sempre.